Olá, graça e paz. Hoje é sábado, 21 de outubro de 2023. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus Dia a Dia, da Joyce Meyer. Hoje o nosso tema é Ame, mesmo quando não merecerem. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, Pai. Nesse momento pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor, para que as verdades da Tua palavra penetrem no nosso coração e que gerem, Senhor, fruto de transformação e mudança em nós, nas nossas atitudes e na nossa alma. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Romanos 5:8 diz assim: Mas Deus mostra e prova claramente o seu amor por nós, pelo fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Uma das coisas mais belas que a Bíblia diz é que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não esperou que nós merecêssemos o seu amor. Ele nos transforma e nos ama incondicionalmente. Para ser sincera, é difícil para muitos de nós entendermos isso, porque estamos acostumados a ter de conquistar e merecer tudo na vida. Deus é rico em misericórdia, e para satisfazer o grande, maravilhoso e intenso amor com o qual Ele nos ama, Ele derramou a sua vida por nós, livremente. Em Efésios 2:4 explica isso. Isto é o amor revolucionário. O amor verdadeiro e revolucionário precisa se dar, pois ele nunca pode satisfazer com nada menos que isso. É o amor incondicional de Deus que nos atrai a Ele, e é o nosso amor incondicional pelos outros, em seu nome, que atrairá os outros a Deus. Ele quer que amemos as pessoas em seu lugar e façamos isso da mesma maneira que ele faria se estivesse aqui fisicamente. O amor humano acha impossível amar incondicionalmente, mas temos o amor de Deus em nós, como crentes em Jesus Cristo, e podemos deixar esse amor fluir livremente, sem condições. O amor do homem falha, mas o de Deus não. O amor do homem chega ao fim, mas o amor de Deus é infinito. Às vezes, eu vejo que, embora eu não consiga amar determinada pessoa na minha própria força humana, eu sou capaz de amá-la com o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus não depende de sentimentos, ele se baseia em uma decisão. Eu vou ajudar qualquer pessoa que precise de ajuda, exceto se ajudá-la a acabar por lhe fazer mal. Elas não precisam merecer isso. Na verdade, às vezes eu penso que quanto menos elas merecem, mais belo e impactante é esse amor. É absolutamente libertador poder amar as pessoas, sem parar para perguntar se elas merecem isso. Confie nele. Você ama as pessoas incondicionalmente? Deus quer que você ame todos, mas você não precisa fazer isso na sua própria força. Confie na força dele e ame os outros com o amor dele. Gente, esse devocional aqui é bem forte, né? Que ele fala ame mesmo quando não merecerem. Nós vivemos uma cultura e vivemos num mundo de merecimento. Nós crescemos com isso, né? Muitas vezes, se você merecer, eu faço isso. Se você merecer, você vai ganhar. Se você merecer, você vai conquistar. E nós esquecemos que não é por merecimento. Muitas coisas não são por merecimento, são porque realmente Deus ele já fez e ele quer te entregar isso, é por amor. Um pai, muitas vezes, ele dá o que o filho não está merecendo, por quê? Porque ele ama. Então, nós precisamos prestar atenção nisso que a palavra diz, que Deus, ele morreu, ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, mesmo ainda nós sendo pecadores. Ele não esperou, esse versículo ele é fantástico, que Deus provou o seu amor por você. Ele está falando esse versículo hoje que Deus provou o amor dele por você, de ter dado Jesus para morrer por você, antes ainda de você ter escolhido ele. Antes de você aceitar ele, antes de você reconhecer ele. Então, ele provou o amor dele para conosco, né? Para com o mundo, quando ele fez o quê? Quando ele entregou o seu filho para morrer para o mundo, mesmo ainda que o mundo era pecador. Porque é fácil, se todo mundo já tivesse aceitado Jesus, ele vir e morrer. Mas não, ninguém ainda tinha aceitado, a maioria não tinha aceitado, a maioria não conhecia Jesus, a maioria estava esperando um outro Jesus, um outro Messias, se decepcionaram com Jesus.
Mas o que acontece é que as pessoas olham para as outras e acham que precisam merecer algo para ter aquilo. Eu não vou fazer isso para fulano, olha o que ele me fez. Fulano não merece, fulano, e não é por merecimento, é por decisão. Nós precisamos amar por decisão. Tem pessoas que não nos descem na garganta, que nos descem atravessados, e eu seria hipócrita de falar para vocês que isso não acontece com a gente. Todo mundo, nós somos seres humanos. Nós lidamos contra os nossos sentimentos, contra as nossas vontades próprias. E o desafio maior é colocar a nossa vontade própria abaixo da vontade de Deus, porque a gente quer fazer a justiça com as nossas mãos, a gente quer sentir, a gente quer, né, fazer algo contra alguém que fez para nós também. E aí está o grande segredo de nós entendermos e colocarmos os nossos sentimentos abaixo da vontade de Deus. E Deus fala que o quê? Que nós precisamos amar o nosso próximo. E lógico que amar não quer dizer a gente trazer para morar dentro da nossa casa, mas amar é a gente respeitar, é a gente tratar bem, é a gente não alimentar sentimentos de raiva, não alimentar sentimentos de ingratidão, sentimentos de tristeza, de mágoa. Isso é amar o próximo. Porque o Senhor, Ele não esperou que nós amássemos Ele. Ele não esperou que nós fizéssemos algo para Ele, mas Ele nos amou o quê? Incondicionalmente. Nós nunca vamos entender isso, porque nós estamos acostumados a ter uma ideia de conquistar por merecer. Não, mas eu mereci ter isso, eu lutei muito, eu batalhei muito, eu estudei muito, eu merecia. E a palavra de Deus diz que não é para a gente dizer que a força do nosso braço foi o que nós conseguimos, porque tudo vem de Deus, tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. Então, Deus, Ele nos dá o seu amor incondicional e revolucionário, gente. É uma coisa que não cabe na nossa mente, mas o Senhor nos ama. E isso que nós temos que meditar, o Senhor me ama, Ele entregou o Filho dele por mim. Não foi pelo... Às vezes a gente pensa assim, Ele entregou pelo pastor, pelo aquele lá, aquele que é bem sucedido, aquele lá que fala, prega, tem vida com Deus e não sei o quê. Às vezes vem na mente, né, das pessoas isso, quantas pessoas falam isso. Mas não, Deus morreu por você, independente do que você faz. Não há nada que você faça que Deus vai te amar mais ou menos. O amor humano às vezes acha impossível amar as pessoas incondicionalmente. Por quê? Porque nós esquecemos que nós temos o amor de Deus em nós. E é através do amor de Deus que nós vamos amar as pessoas, não é no nosso próprio sentimento, porque no nosso próprio sentimento nós não queremos. Então, o nosso próprio sentimento é a nossa alma. A gente vai revidar aquilo que fomos maltratados. Mas através do amor de Deus é como se fosse um filtro. O filtro de Jesus, você olhar através daquele filtro de Jesus, através daquela lente de Jesus para a pessoa. E aí não alimentar esses sentimentos, porque o homem é falho, mas Deus não. Então nós precisamos olhar através dos olhos do Senhor. Né? O amor do homem, ele chega ao fim, ele acaba fazendo mal, mas o amor de Deus, ele é infinito. Então, às vezes que nós não consigamos amar determinada pessoa da nossa força humana, nós não somos capazes, mas nós podemos amá-la com o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, ele não é baseado nos nossos sentimentos, porque ele não vem da nossa alma, ele vem do Espírito. E aí essa separação a gente precisa entender que nós não vamos conseguir na nossa força. Então, ele se baseia numa decisão, é como um perdão. Você decide perdoar, você não vai sentir, mas você sabe que precisa ser feito. E aí nós entendemos que nós precisamos ajudar as pessoas que precisam de ajuda, né? Não fazendo mal, né? Mas estendendo a mão. E elas não precisam merecer isso para a gente ajudar. Quantas pessoas que talvez você já tenha ajudado e que elas não mereciam, que se você fosse olhar lá para trás o que elas te fizeram, não era nem para você fazer isso, mas você fez por quê? Porque o amor de Deus, você entende que isso é o certo a fazer. Então, quanto menos as pessoas merecem, mais impactante é esse amor, porque o amor, ele quebra todo ódio, ele quebra todo orgulho, ele desarma a pessoa. E é libertador a gente amar as pessoas sem precisar perguntar se elas merecem isso. Então, que nós estejamos com esse coração de olhar para o próximo e amar.
E independente de, não é amar com, nossa, como eu amo essa pessoa, meu Deus, não é no nosso sentimento, não é através do nosso sentimento, não é sobre o nosso sentimento, porque nós não conseguimos pelo nosso sentimento, mas é quando nós entendemos assim, Senhor, isso é uma decisão que eu tô tomando de amar fulano, mesmo que tenha feito algo contra mim. Por quê? Porque é através de Jesus. Eu não posso, Jesus, mas o Senhor em mim pode. Então nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente, que isso é o amor de Deus. É Ele que coloca essa capacidade dentro de nós. Então, Deus quer que nós amamos a todos, mas nós não precisamos fazer isso na nossa própria força. Isso é libertador quando a gente entende que podemos amar as pessoas, mas não na força do nosso braço. Que mesmo lá dentro nós queremos fazer o contrário. Nós amamos e respeitamos, por quê? Pelo Espírito Santo, através do amor incondicional de Jesus, que é o que nós recebemos através de Jesus na cruz e é o que nós podemos passar. Amém? Então, só assim nós vamos conseguir olhar para as pessoas com um olhar com um olhar de perdão, com um olhar de entrega, com um olhar de bondade, com um olhar de sem precisar ela fazer algo em troca para merecer, porque Jesus, o próprio Jesus, não esperou que nós fizéssemos nada em troca para merecer o seu amor. Quem somos nós? Quem somos nós para esperar que a pessoa faça algo para merecer o nosso amor, né? Então, às vezes nós queremos ser maiores do que Jesus, e ele veio como homem, como nós falamos no outro devocional. Ele não colocou o poder dele em questão, ele não colocou a autoridade dele em questão, mas ele veio como homem e se entregou. Então, nós também podemos assumir essa forma de Jesus, de humildade, e olhar para as pessoas, independente daquilo que elas fazem ou do que elas fizeram. Claro que nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, como a Bíblia fala. Ser prudente. Mas o Senhor nos direciona no que nós fazermos e como nós olharmos para a pessoa através da lente de Cristo e não dos nossos sentimentos. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos engrandecer ao Senhor, Pai, por causa dessa palavra. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua entrega na cruz pelas nossas vidas, porque o Senhor morreu por nós, Senhor, sem antes nós termos aceitado, Senhor, ter reconhecido o teu sacrifício. O Senhor morreu por nós. Ainda nós sendo pecadores, Pai, muito obrigado pela tua entrega e pelo teu amor incondicional para conosco, que não olha aquilo que nós alcançamos ou não, mas o Senhor amou. O Senhor não esperou nós amarmos o Senhor para o Senhor se entregar. Obrigado, Senhor, que nós sejamos assim e tenhamos esse olhar de fazermos algo, Senhor, que precisa ser feito para alguém ou amar aquela pessoa e olhar com os olhos de amor, não olhando o merecimento, se ela merece ou não, porque ela fez isso ou aquilo para mim ou para o outro, mas que nós tenhamos essa visão do Senhor de amar incondicionalmente através de Jesus, através do teu Espírito e não através das nossas emoções. Que as nossas emoções e nossos sentimentos sejam totalmente controladas pelo teu Espírito Santo e que nós entendamos, Senhor, que nós podemos sim amar mesmo quando as pessoas não merecem ser amadas, porque isso é libertador e é sobre mim, não é sobre a outra pessoa. Nos ajuda, Senhor, na nossa limitação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Fiquem na paz e um bom final de semana.